nos permite caminhar diante dele sobre as águas, no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar. O que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Jesus nos permite caminhar diante dele sobre as águas, no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar. O que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Você vai conseguir chegar com Jesus. Você já conseguiu chegar com Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Como é bom a gente poder crer nessa palavra. Mesmo se a gente naufragar, Ele estende a mão. O que devemos é olhar para Jesus. Pedro, quando ele olhava para Jesus, ele não afundou. Quando ele começou a se preocupar com o vento, com a chuva, aí sim, ele tirou os olhos de Cristo. E o errado é tirar os olhos de Cristo. Independente da circunstância, problema ou situação que estejamos passando, nós devemos colocar totalmente a nossa vida sob o controle de Deus. Vamos colocar de pé. O amor que Ele demonstrou enviando o seu Filho é maior que tudo, do que todas as coisas. Bem mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu.
as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Pensou em mim, me amou. Ele veio e sofreu todas as nossas dores para que pudéssemos ser livres. Estamos aqui celebrando o nome do Filho Jesus Cristo. Durante esse próximo cântico, diz que Deus está aqui, fato. Deus está em mim, Deus está em ti e Deus está em nós. Se Ele está, é bem novo. É bem antigo, gente. Mas durante esse cântico a gente vai estar se cumprimentando. Se Deus está aqui, está em mim, em ti, está em nós, nós devemos celebrar isso, amém? Então vamos. Aí você pode se locomover, dar um abraço, aperto de mão. Diga, você é muito importante para mim. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está em mim, Deus está em mim, aleluia. Tão certo como é que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, Deus está em ti, aleluia. Tão certo como é que eu respiro,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Durante o próximo cântico, nós vamos estar exaltando o nome do Senhor. Ele é exaltado sobre tudo, sobre todos e todas as coisas. O irmão vai ter a liberdade de estar vindo fazer sua dedicação do dízimo e da sua oferta. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, de bondade, misericórdia, gratos estamos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença, louvando e glorificando, exaltando e bendizendo o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Perdoa nossos pecados, livre de todo o mal, ó Pai. Entrega nossas vidas em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade. Obrigado pelos dízimos e ofertas aqui apresentados, ó Pai. O Senhor esteja conduzindo, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Pai, abençoando a vida do pastor, que ele possa trazer a palavra falada aos corações mais necessitados, ó Pai. Entrega nossas vidas em Tuas mãos, seja feita a Tua vontade, no nome santo, poderoso e precioso de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos pode sentar. Se tem alguém nos visitando, quero dizer que sejam bem-vindos à família Batista Unida de Martinópolis. Nós vamos chamar nesse momento as crianças, pré-adolescentes e os professores para vir aqui na frente.
Eu já vou chamar o irmão Daniel. Fique aqui um pouquinho, você vai orar pelas crianças. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por estar aqui mais uma vez na Tua presença, na Tua casa, para louvar e honrar o Teu nome. E em prioridade quero te pedir pelas crianças da nossa igreja, que o Senhor esteja à frente dos professores da palavra, que o Senhor esteja à frente da vida delas, que elas são o futuro da nossa igreja, ó Deus. Esteja em decorrer ao nosso culto, que nada venha nos atrapalhar. Em nome de Jesus, amém. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom estar aqui louvando esse único Deus que merece ser exaltado, que merece ser glorificado, né? Na nossa vida, na nossa história. E eu quero compartilhar com você uma palavra no tema do culto nosso nessa noite. Culto de inverno, né? E quero falar com você nessa noite sobre o inverno e o seu propósito espiritual. Para isso, nós vamos nos valer de dois textos da Escritura Sagrada. O primeiro deles está no Salmo 74, o versículo 17. Você está acompanhando aí na Nova Almeida atualizada? Mas eu vou ler aqui na versão NVI. Salmo 74, 17 diz assim: determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. O outro texto que quero compartilhar com você está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 21. Só uma parte desse versículo, agora eu vou ler em outra versão. Na Almeida, revista e atualizada, que diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa preciosa noite, quando o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui na Tua casa para Te adorar, para servir ao Senhor, para ouvir a Sua voz, para celebrar o Seu nome, para compartilhar, ó Deus, a comunhão com os irmãos, e nós Te agradecemos por isso. E agora, quando nós lemos esses dois textos da Tua palavra, pedimos que o Senhor os use para falar conosco, de maneira, ó Deus, que sejamos alcançados e transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor já designou em nosso viver. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que você encara o inverno? O inverno estação, né? Olha, eu devo dizer para vocês que para mim não é fácil e tenho certeza que para muitas outras pessoas também, né? E eu não tenho nenhuma afeição com frio. Mas a gente tem que passar por ele, né? Tem gente que já gosta, já vai lá para aqueles lugares onde tem neve, né? Mas para mim, eu fui uma vez no Natal da Praia da Joaquina,
acho que é Santa Catarina, né? E a água lá é muito gelada. E o vento também é muito gelado. E aí eu estava de moletom na praia, aí eu tinha uma toalha bem grande, me enrolei nela, deitei no sol assim, aí passou uma vendedora ambulante e começou a falar assim, olha o cachecol de lã, olha o cachecol de lã. Eu olhei para ela e falei, se você tiver eu compro. Mas ela estava vendendo outra coisa, ela estava tirando um barato, né? Mas frio não é muito comigo não. Mas a gente precisa olhar para ele com outro olhar. E essa é a proposta nossa nessa noite, olhando aqui para esses textos da Escritura. Foi Deus quem determinou todas as fronteiras da terra, quem fez o verão, que é o oposto do inverno, né? E quem fez também o inverno. E o inverno, ele precisa ser visto por nós como uma estação de recolhimento, também uma estação de provação, mas também uma estação de fortalecimento, principalmente fortalecimento espiritual. A Bíblia nos ensina que é Deus quem criou, quem estabeleceu todas as estações, todos os ciclos da natureza, e é Deus também quem estabelece os ciclos da vida. E quando nós olhamos como é que Deus estabelece os ciclos da vida, nós vamos perceber que Ele os estabelece para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a gente vá alcançando a medida que Ele deseja na nossa vida. Desta forma, o inverno não é e nunca deve ser entendido, e também não deve tampouco ser vivido como se ele fosse um castigo, seja o inverno da estação, ou o inverno como um ciclo da nossa caminhada, da nossa vida. Mas ele deve ser visto, olhado, vivido, entendido como uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente seja encorajado por Ele, para que Ele use desse tempo para aprofundar as nossas raízes, para Ele também curar as nossas feridas, para que Deus também nos dê a oportunidade, o privilégio de aprender a ouvir a voz de Deus em tempos assim e desfrutar da voz de Deus. Desta forma, eu quero compartilhar algumas questões importantes para a nossa vida sobre essa realidade do inverno e sobre aquilo que ele tem de propósito espiritual para o nosso viver. E a primeira questão importante que quero compartilhar com você é a realidade dele, é a realidade da estação, é a realidade daquilo que o inverno traz para o nosso viver. Deus, quando Ele traz o dilúvio sobre a terra, logo depois Ele faz uma promessa para Noé. Você sabe que promessa é essa? Sabe? Qual que é? Oi? Nunca mais seria acabado com água. Na consequência disso, Deus fala mais uma coisa para Noé. Enquanto o mundo existir, haverá ceifa e sementeira, ou seja, haverá plantação e haverá colheita. Para que haja isso, os ciclos estacionais precisam se cumprir. Sabia disso? Eles precisam se cumprir. As estações do ano precisam
acontecer para que haja sementeira, ou seja, a plantação e também a colheita. Então, essa realidade do inverno, ela é inescapável. Ela vai acontecer. O inverno acontecerá. Aliás, Deus fala exatamente isso para Noé. As coisas acontecerão para que haja tanto sementeira quanto a ceifa. Então, assim como também na natureza, onde as estações são uma realidade e o inverno é uma realidade, na vida do cristão, o inverno espiritual também chega a todos. Também chega a todos. E ele é caracterizado por dias difíceis, nem sempre fáceis de lidar. Ele é caracterizado pelo isolamento. Um grande número de pessoas diminui as suas interações sociais, querem se isolar por conta do inverno espiritual. A gente tem um exemplo na Escritura Sagrada que é de Elias, lá no capítulo 1, no capítulo 19 de 1 Reis, onde ele começa a enfrentar um inverno espiritual na sua vida, e ele foge, se esconde numa caverna com medo, e também exausto, né, espiritualmente falando, emocionalmente falando, ele se esconde numa caverna. Então, é um tempo onde muitas vezes a gente quer se isolar, a gente não quer ver ninguém, e isso representa na nossa vida alguma coisa de limitação. Eu fui visitar uma senhora, uma ocasião, que fazia 3 meses que a mulher não saía de dentro do quarto. Ela não saía nem para fazer as suas necessidades. Ela não tomava banho. Para comer era a cada 4, 5 dias que a mãe conseguia levar e ela abria a porta do quarto para receber o alimento. Aquela mulher estava atravessando um inverno terrível na sua vida. E quando não cuidado, e quando não entendido, e quando não tomado as providências, ele vai desencadear para outras questões psicoemocional, né? E que vai trazer outros tipos de enfermidade, agora da alma, e vai acabar derrubando a pessoa. O inverno também ele é caracterizado por dias de aparentemente esterilidade. A gente passa por essa fase em que os projetos parecem que não dão frutos, as coisas esfriam e a gente não quer fazer nada. A gente não quer produzir nada. E aí parece que nada acontece. Mas, veja, o inverno, como uma estação estabelecida por Deus, ela tem propósito. Ela não está ali por acaso. Aliás, nós também não estamos aqui por acaso. Mas o inverno ele tem um propósito. E o frio produzido pelo inverno na superfície serve para Deus tratar daquilo que está oculto, para aquilo que está escondido. Ele usa essa estação, irmãos, para reduzir as distrações e para nos aproximar da sua presença. Deus tem esse poder, e é só Ele que tem esse poder, de usar aquilo que às vezes não está nítido, não está aparente. Ele tem o poder
de sondar o nosso coração, de observar aquilo que está acontecendo no nosso viver e transformar a nossa vida. Amém? A segunda questão importante que quero compartilhar com você, acerca do propósito do inverno, é que o inverno é o tempo de aprofundar as raízes. É o tempo de aprofundar as raízes. Eu falei aqui, eu não lembro se foi na quarta-feira, que eu encontrei um amigo de quando eu trabalhava no ramo agropecuário, e eu não consegui fazer negócio, a empresa que eu trabalhava com ele não conseguiu fazer negócio com ele, mas a gente fez amizade. E ele era vendedor de um produto chamado enraizador. Esse produto ele é vendido para aplicar logo que a planta começa a crescer. Então ele aplica ali na cultura para que aquela cultura produza mais raízes. Porque ela produzindo mais raízes, raízes mais fortes, as raízes vão conseguir extrair mais nutrientes do solo e assim ela vai produzir uma planta mais vigorosa, e a planta sendo mais vigorosa vai produzir mais, no caso ele vendia para soja, ela vai produzir mais soja, ou seja, vai produzir mais frutos. Então, produto para fortalecer as raízes. E veja, na primavera, o que é que a gente observa em termos de estação? É a estação das flores. As plantas estão bonitas, floridas, né? Você passa aí pela avenida, vê os ipês ali floridos. Então, o que fica muito claro nesta estação é a estação da produção, a estação da apresentação. Mas você sabia de uma coisa? Que a estação do inverno é justamente o tempo do desenvolvimento subterrâneo. Você vê que no inverno tem árvores que ficam sem nenhuma folha. E por que ela não morre? Ela fica sem nenhuma folha, sem nenhuma flor. Aliás, o inverno é conhecido como a estação das folhas no chão, né? E por que a árvore não morre? Porque ela está se desenvolvendo para baixo. Ela está fortalecendo as suas raízes para que quando chegar a estação das folhas e das flores, ela esteja bem firme e suporte a nova estação. É o tempo do aprofundamento das raízes. É o tempo que Deus nos dá quando a gente se recolhe, quando a gente fica mais introspectivo, para que a gente aprofunde as nossas raízes, para que a gente se fortaleça. As árvores crescem mais as suas raízes no inverno para suportar tempestades futuras. E é assim que Deus faz com a gente. Quando Ele nos chama para um recolhimento, Ele nos chama para que a gente fortaleça a nossa fé, as nossas raízes. O fato é, irmão, que nesses tempos, Deus usa as dificuldades para solidificar a nossa fé dEle. E, infelizmente, é nesse tempo que muita gente, ao invés de se permitir aprofundar as raízes, acabam fugindo de Deus. Né? Acabam fugindo de Deus, achando que vai encontrar uma resposta, uma solução em outros cantos, em outros lugares. Mas Deus nos convida para que a gente permita que Ele nos ajude a crescer. Que Ele derrame o seu bálsamo sobre a nossa vida, para que Ele funcione como um enraizador da nossa fé, da nossa esperança,
da certeza que nós podemos ter no Senhor. O inverno também é um tempo de cura e um tempo de autoavaliação. Existe um recurso na área da saúde. Quando eu trabalhava no setor agropecuário, a gente chamava de crioterapia, mas a palavra portuguesa é crioterapia. Você sabe o que significa isso? Não pode responder quem é da área da saúde. O que é crioterapia? Eu acho que quase todo mundo aqui já fez. Você teve uma contusão, torceu, machucou ali o tornozelo, o joelho. O que é que o médico receita? Gelo. Ele receita gelo. E aí você vai lá na fisioterapia para fazer gelo. E eu joguei futebol, então, quando você sofre uma contusão nos membros inferiores, é comum eles pegarem um tambor de 200 litros, encher de água com gelo, e aí você entra lá dentro. Isso serve para evitar futuras lesões, aquele cansaço muscular. E os jogadores profissionais fazem isso, né? É evidente que eles não fazem num tambor, né? Tem aquelas piscinas, né, que eles utilizam para fazer isso. Mas é um recurso usado, veja, uma baixa temperatura utilizada para quê? Curar feridas. E Deus faz exatamente isso. Ele proporciona para nós o tempo, o momento do recolhimento para sarar as nossas feridas. A gente não pode negar que a nossa vida, irmãos, é uma correria. É uma correria de dia, de noite, corre para cá, corre para lá. E aí, quando vem o inverno na nossa vida, o que acontece? A gente dá uma meio que parada, por causa do isolamento, por causa do acolhimento, do recolhimento, né? E é nesse momento que Deus utiliza desse tempo para curar as nossas dores, para sarar as nossas feridas. Como diz o Salmo 147, versículo 3, Ele sara os quebrantados de coração. É um tempo que Deus usa para curar, nos restabelecer para que a gente continue a nossa jornada. Também, irmãos, é um tempo de preparação para a colheita. Uma certa vez eu fui chamado por um irmão que ele tinha uma propriedade rural. E ele queria o esclarecimento de um texto da Bíblia. Quando os judeus herdaram a terra prometida, Deus estabeleceu com eles um pacto. Disse para eles o seguinte: olha, vocês vão plantar e colher por 7 anos, mas vocês vão deixar 1 ano a terra descansar. E ele queria saber de mim sobre isso, porque ele tinha uma propriedade, e ele me perguntou se ele deveria fazer isso também. E eu disse assim: olha, hoje a tecnologia, os recursos são diferentes. As adubações, irrigações, o uso da terra em cultura combinada, né? Por exemplo, planta milho e no meio acaba plantando feijão. Então, hoje as técnicas são diferentes. E Deus está fazendo essa orientação para que a terra não fosse espoliada a ponto de chegar ao ponto de não produzir mais nada. Então, por isso ele dizia que a terra precisava de um descanso.
Mas hoje as técnicas de produção são muito avançadas nessa questão que preserva a produtividade da terra. Mas olhando deste ponto de vista, a estação do inverno, e saiba que hoje também tem as culturas de inverno. O homem já conseguiu dar uma driblada, né? E hoje as pessoas acabam plantando, por exemplo, milho, soja no inverno. Mas a ideia é que o inverno é um tempo de descansar tanto a terra quanto o produtor, quanto o lavrador. O maquinário é o tempo de preparação e de manutenção do maquinário. Ele tem que parar um tempo, né, levar lá um mecânico, dar uma olhada no maquinário, ver se precisa de alguma reforma, ver se precisa fazer alguma manutenção um pouco maior. Com qual propósito? Preparar tudo para que possa produzir mais frutos no verão. E às vezes a gente precisa desse tempo. Esse é o tempo em que Deus prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, para recebermos aquilo que Deus tem preparado para nós e assim possamos produzir frutos, 1 a 50, 1 a 70, 1 a 100. Então a gente precisa olhar essa estação assim também, é o tempo em que Deus está nos preparando. A gente recebeu uma orientação quando entramos no seminário, logo no começo, assim, olha, esse tempo que vocês estão aqui no seminário é um tempo que vocês estão se preparando. Então, assim, tome cuidado para vocês não sobrecarregar de atividades, porque as atividades do seminário serão moleza, né, Glória? Elas serão puxadas. Então, ele sempre dizia assim, olha, é um tempo de preparo. Mais para frente, vocês vão ter o tempo onde vocês vão pegar o preparo que vocês tiveram e aplicar no ministério de vocês. E assim é na vida do cristão. A gente, muitas vezes, precisa se preparar. E, às vezes, Deus usa o tempo do inverno para nos preparar. Para a gente poder, na estação certa, receber os frutos que Deus tem preparado para nós e também produzir frutos para o Senhor. A terceira questão que quero compartilhar com você é qual é a postura que nós devemos ter no inverno. Como a gente deve viver, cada um o seu inverno. É mais comum pessoas que não gostam do inverno do que as que gostam. No nosso país, pelo menos, né? Porque as áreas onde o inverno influencia são menores do que o verão, né? Mas, ainda que a gente não goste do inverno estação, a nossa posição, a nossa postura é de não reclamar. A gente não deve reclamar da estação. Principalmente nós aqui na nossa região, onde a estação do inverno dura pouco. Muito pouco, né? Mas a gente precisa aprender a discernir, falando agora no aspecto espiritual, o que é que Deus quer nos ensinar nesta estação, onde tudo parece que está dando errado, onde a gente não consegue fazer nada, onde a gente quer mais é se recolher. O que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus quer dizer para nós com isso? Quando a gente passar pelo inverno da vida, cuide de você. Cuide de você.
Eu conheci uma pessoa que ela era de origem russa. E na Rússia é muito frio. Então a alimentação lá é muito pesada. Então ele dizia que assim era muito comum quando eles moravam na roça de matar um porco e aí colocar aquele porco no tacho e deixar ele cozinhar até ele virar o porco todo uma gordura líquida. E aí eles pegavam aquela gordura, repartiam em potes e colocavam na geladeira. E aquele pote, aquela gordura misturado com carne, com osso que derreteu ali no tacho, era o alimento deles de café da manhã. Porque a gordura acaba produzindo energia e aquecendo o corpo. Para a gente, é uma loucura, não é? Mas é a comida que eles encontraram para driblar o inverno. E por que estou dizendo isso? Porque no inverno, estava até falando com Gilda hoje pela manhã, os médicos não gostam de falar isso não, mas nós, os morenos, temos o sangue mais grosso. Então, no inverno, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque há uma tendência. O que a gente fica assim no inverno querendo comer? Você tem só uma chance de falar. Oi? Sopa. Como é que a gente faz a sopa? Não vem com essa história da sopa de legume, né? A gente tá com as carnes lá gordas, com as gorduras, não é? Muitas vezes aproveita um pouco da carne que sobrou, com aquela gordura que tem lá no fundo da panela de pressão. Feijoada, que delícia. Pé de porco, couro de porco, carne seca, né? Linguiça, pé de frango. Essas comidas são uma delícia. E não estou dizendo que você não pode comer. Mas não precisa comer uma panela de feijoada sozinho. Compartilha, chama outros amigos, né? É uma estação em que a gente não quer fazer caminhada, porque está frio. Mas a gente precisa cuidar da gente. Tanto no físico, quanto no espiritual e no emocional. A gente precisa cuidar. Quando chega o inverno, a gente quer usar roupas quentes. Né? O Samuel, esses dias, entrou na Kombi lá e falou assim, ó minha blusa. A blusa dele tinha aquela proteção por dentro, assim, você põe a mão quentinha, né, Samuel? A gente quer usar roupa sim. A gente tira a touca do guarda-roupa, né? Né, Glória? Tira o cachecol. A gente quer, quando a gente percebe que o inverno está chegando, a gente já tira o cobertor, coloca ele para fora para tomar um sol, não é? Outros usam aquecedores. É o cuidado que a gente está tendo nessa estação, mas a gente precisa cuidar também de outras áreas da nossa vida. Quando o inverno espiritual chega, a gente começa a perder a fome. É o contrário do inverno estação. A gente começa a perder o apetite pela palavra do Senhor, pela oração. A gente precisa usar desse tempo de recolhimento para cuidar cada um de si, mergulhando e aquecendo o coração nas Escrituras,
na oração, na comunhão com outros irmãos. Também devemos ter a postura de cuidar do próximo. O inverno também é tempo de repartir o calor. A gente vê aí as instituições fazendo campanhas e mais campanhas de agasalhos, né? Nós também, na medida das nossas possibilidades, fazemos as nossas contribuições, nossas distribuições, porque praticar boas obras e ajudar alguém que precisa aquece não somente a pessoa que precisa, mas também o nosso coração. A gente consegue perceber outras realidades que às vezes, se a gente se furtar disso, a gente acaba não percebendo. Leve também um aquecedor da palavra de Deus para aqueles que precisam ouvi-la. E a terceira maneira da gente se portar diante do inverno é não desistir antes da hora. Eu trabalhei muitos anos no ramo agropecuário e uma coisa era certa. No período da exposição de Presidente Prudente, ia chover no dia 14. Então, assim, do dia 4, que normalmente começava, até o dia 13 era poeira, era aquele clima seco, era ruim. Mas chegava no dia 14, aniversário da cidade, chovia. A gente tinha essa certeza. Durante muitos anos foi assim. E saiba de uma coisa, que a gente precisa, para a agricultura normal, sem falar dessas de irrigação, a gente precisa da chegada das primeiras chuvas para plantar. E muita gente queria antecipar, sabendo que ia chover, vou antecipar, já plante e já fico livre. Aí, às vezes, não chovia. Como hoje não tem sido uma tônica assim, chover em setembro tanto. E aí antecipava, e aí o que acontecia? Não acontecia nada. A semente ficava lá, não vingava porque não tinha umidade. Então, Paulo, falando a Timóteo, no texto que a gente leu, segundo a Timóteo, capítulo 4, 21, diz assim, olha, se apresse para vir antes do inverno. Porque no inverno as viagens ficavam mais difíceis. Normalmente elas eram feitas de barco ao mar. E o frio muito intenso, às vezes as águas congeladas, dificultava as viagens. Uma outra coisa que dificultava era os montes muito altos que congelavam. Então, antecipar algo poderia ser resultado de perda. Então, Paulo está ensinando que nós devemos agir enquanto é tempo, e no tempo certo, e não deixar que as provações, que as adversidades, que as lutas congelem o nosso amor por Deus e pela causa de Deus. Amém? A quarta e última questão importante é como nós superamos o inverno espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos manter a disciplina. Precisamos manter a disciplina. A minha casa fica bem próximo, lá em Prudente, bem próximo do Parque do Povo. E eu sempre estava lá, a gente tinha um banquinho que a gente sentava lá, eu e alguns vizinhos, e a gente ficava conversando. E tinha uma época do ano que a gente vinha lembra aqueles atletas que ganharam a medalha de prata numa Olimpíada? Vicente Lenilson, já esqueci o nome dos outros. O Eronilson, quem? Claudinei Quirino.
E eles ficavam treinando ali, naquela pista que tem no Parque do Povo. E um dia a gente teve a oportunidade de conversar com o Claudinei. E ele falou assim, olha, o mais importante na carreira de um atleta de alto rendimento é a disciplina. Ele falou assim, você pensa que a gente não tem vontade de comer um x-tudo? A gente tem. Uma pizza bem... A gente tem. Mas nós precisamos seguir uma dieta traçada pela equipe que nos treina. Precisamos ter uma rotina de treinamento diária para que o resultado aconteça. E na vida cristã não é diferente. Paulo, falando a Timóteo, ele fala que a gente precisa correr como um soldado, né? Por quê? Porque exige disciplina. Então, nós precisamos cultivar hábitos regulares de oração e de leitura. Porque quando vierem os tempos difíceis de inverno, a gente vai continuar treinando. A gente não vai olhar e falar assim, puxa, mas está 14 graus, hoje eu não vou não. Porque o atleta vai com 14 graus e vai com 35. A gente precisa cultivar esses hábitos mesmo quando não houver vontade. Porque é eles quem garante para nós uma corrida, uma caminhada bem-sucedida. Em segundo lugar, a gente precisa se lembrar das promessas. O inverno é uma estação que vai passar. O inverno é uma estação que vai passar. A gente não vai ficar a vida inteira no inverno. Logo virá a primavera. Depois o verão de novo, depois o outono de novo, depois o inverno de novo. Então a gente precisa se lembrar de que a graça de Deus, ela não passa. Ela é permanente, constante. Tal qual a misericórdia de Deus, ela é renovada a cada dia, a cada manhã. Mesmo quando a gente não percebe, a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então a gente precisa se lembrar disso. Estou no meio da estação, está tudo difícil. Vai passar. Vai passar. Terceiro, busque refúgio. Há um texto na Escritura Sagrada que fala sobre a fenda da rocha, que era um lugar de segurança, onde tinha um segurança ali, se referindo ao Senhor. E nós somos convidados, desafiados a buscar apoio na fenda da rocha, focando naquilo que já foi revelado para nós e na esperança que nós temos de que Deus cuida de nós, de que Ele está conosco. Eu já citei várias vezes aqui aquela música, é uma música que ela foi feita para ser uma música de louvor. O autor, quando a fez para ser uma música de louvor. Mas aí os sertanejos, acho que se eu não me engano, Teodoro e Sampaio, gravaram ela e ela fez muito sucesso, que é Rastros na Areia. E essa música fala de uma pessoa questionando Deus, de que quando ela estava bem, Deus estava com ela, e quando ela passou pelas horas mais difíceis da vida dela, Deus tinha abandonado ela. E aí Deus fala assim, olha, dá uma olhadinha lá nos rastros que tem na areia. Confirma lá, vê se é o seu número. E a pessoa disse que naquelas horas mais difíceis, não era o número dele que estava na areia. Era um outro número.
Porque enquanto ela andava pela areia da praia ali, nas horas mais difíceis, Deus a carregava no colo, mostrando que Deus não nos abandona nas horas difíceis. Então busque refúgio na fenda da rocha, aquele que fez as suas promessas e aquele que nos deu uma esperança viva para que a gente creia nele. Por fim, é Deus, o Senhor, o soberano, aquele que muda os tempos e as estações, e Ele está com você, tanto na estação das flores, uma simbologia de alegria, quanto na estação do verão, quanto no outono, aquela estação cinza, quanto no inverno. É Ele quem está ali. Ou seja, Deus está em todo o tempo, em todas as estações com você. Se espiritualmente você está numa estação fria, lembre-se de duas coisas importantes. A primeira, você pode tirar coisas boas do inverno. Eu citei uma coisa aqui que é fundamental, logo no começo. Enraizar. A gente pode usar desta estação para desenvolver mais as nossas raízes no Senhor, na palavra do Senhor, na oração com o Senhor. Então essa é uma das coisas que a gente pode aprender com essa estação. E a segunda, ela vai passar. O inverno não dura para sempre. Que cada inverno, saibamos nós, tem o seu propósito divino. Por isso, use esse tempo para criar raízes profundas, pois a próxima primavera da frutificação logo vai chegar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos achegamos à Tua doce presença, ó Pai, nesta hora de recolhimento, nos momentos de fragilidade, porque Tu conheces profundamente a estação que muitas vezes atravessamos. Reconhecemos, ó Pai, que a vida cristã tem os seus invernos, e hoje, ó Deus, nesse dia frio, nós sentimos o quanto o peso do frio vem sobre nós, a escassez do vigor, e por vezes até a dor do silêncio que muitas vezes nos cerca, ó Pai. Mas acima, ó Deus, de qualquer circunstância, nós cremos na Tua soberania. Como nós cantamos, nós cremos que o Senhor está aqui, tão perto como o ar que respiramos. Que o inverno e nenhuma outra estação, ela não foge do Teu controle, Pai. E nós temos a certeza de que não estamos sozinhos. Pai, em meio desta estação difícil, pedimos que o Teu Espírito aqueça o nosso coração. Que a Tua presença seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Impedindo, ó Deus, que o desânimo, que a frieza espiritual congele a nossa fé. Que esse tempo marcado pelo recolhimento não seja sem fim, ó Pai. Mas seja um tempo de fortalecimento das nossas raízes espirituais. Assim, ó Deus, ensina-nos, Pai, a depender exclusivamente de Ti, porque nós sabemos que a Tua graça é suficiente para nós. Renova cada dia a nossa esperança nas Tuas promessas, e a cada dia, Deus, nos lembre que o inverno é passageiro, Pai. Prepara o nosso interior para florescer novamente, assim como na primavera que vem logo após o rigor deste frio. Guardamos, ó Pai, o nosso coração em Ti, porque nós queremos glorificar o Seu nome em todas as estações da vida. Nós entregamos o nosso viver, o nosso proceder a Ti,
sabendo que o Senhor é poderoso, ó Deus, para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Visite, ó Deus, cada enfermo, visite, ó Deus, cada idoso, trazendo a graça da Tua presença sobre a vida de cada um deles. Assim, Deus, nós oramos agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. É muito bom adorar a Deus com cada um de vocês. E eu quero deixar um aviso para vocês. Nós teremos nos dias 18 e 19 de julho, nosso acampamento de jovens voltado para pré-adolescentes, né, de 10 a 16 anos. Será realizado aqui na igreja mesmo. E a inscrição é R$80. Então, se você deseja participar, se você deseja que o seu filho, ou alguém da sua família, ou alguém do seu cuidado participe, né? Você pode procurar a irmã Rafaela, ela já está lá com as inscrições abertas. Vai ser um tempo muito bom, as programações já estão sendo desenvolvidas e com certeza será algo muito bom, né? Então participe para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidar a irmã Regina, que vem aqui dar uma palavra de agradecimento por esse dia, né? Nós programamos para fazer também o nosso varal solidário, que normalmente a gente sempre acompanha os cultos de estação, né? Mas a estação não deixou a gente fazer. E nós agradecemos a Deus também por isso. É isso aí, irmãos. Boa noite. A gente sempre faz o varal solidário, né? Um dia antes, uma semana antes. E ontem houve um imprevisto e não deu para fazer. E eu já tinha vindo aqui com a Ercia, a gente tinha separado as roupas, separamos tudo que era de inverno. Foi um trabalho danado e chegou ontem, não deu para fazer. E eu fui dormir com a consciência pesada, não dormi direito porque fez muito frio. E aquilo ficou me incomodando, senti assim, meu Deus, eu não foi porque eu não quis. Mas como é desagradável não obedecer a Deus, mesmo você não tendo culpa, porque eu fui dormir incomodada com o frio que fez e as roupas lá na perua. Mas o tempo não ajudou, né? Ele veio secar o tempo já num horário que não dava mais para a gente ir. E aí é assim mesmo, os cultos temáticos, eu tenho um carinho por eles e não tem nada a ver com isso. Isso eu vim pensando, né? Que a gente corre no Nagai, compra o que tem que comprar e monta a decoração e vai atrás de fazer o varal solidário. Irmãos, nada disso salva a gente, viu? O que salva a gente é aqui a palavra. Poderia até ser o culto temático. Se não tivesse o varal, se não tivesse decoração, se não tivesse comunhão, mas só tivesse a palavra, já seria o suficiente. Então, o culto temático, ele é para nossa alegria, que nem diz a música, é para nossa alegria. É para a gente passar um momento com o irmão, de brincar, de dar risada, de tirar fotografia. É para isso que existe o culto temático. Mas o que salva é a palavra que o pastor traz aqui. Tá certo? Obrigada quem contribuiu, quem ajudou de alguma maneira. E sempre eu deixo muito à vontade, assim, que não se preocupem em trazer nada, porque ninguém é obrigado a nada. Isso aqui tem que ser voluntário. Eu quero levar, eu quero ajudar, eu quero trazer. Tem que ser algo assim, despojado. Tá certo? Porque o mais importante é o irmão estar aqui. Isso é o mais importante.
Obrigada aí pelas irmãs que contribuíram ali ajudando, fazendo os caldos, e agora a gente vai se divertir, né, pastor? A irmã Maria já foi para lá, mas eu ia perguntar para ela, cadê ela? Está lá? Irmã Maria, a gente tem como socorrer quem não trouxe a cumbuca? Tem? Aí, ó, tá vendo? Se você não trouxe, procure a irmã Maria lá que ela vai socorrer você. Que caldo que a gente tem aí, irmã? Calabresa e bacon, costela e frango. Ó, o negócio está variado hoje, hein? Não vá embora sem participar conosco aí desse caldo, né? Que é mais um tempo de comunhão que a gente tem. Quero convidar a equipe de louvor para a gente fazer o nosso último louvor junto com a igreja. E aí a gente vai orar e não vamos nos despedir assim tão rapidamente, né? Vamos passar ali pela mesa da bênção. O Toninho falou que na casa dele não tinha cumbuca pequena. Então ele falou para mim que ele trouxe uma bacia que ele tinha lá, né? Mas, então, o problema é que ele gosta dos 3 caldos, né? Então, assim, vai ser uma baciada em cada um, né? Você pode ficar de pé para a gente louvar o Senhor? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Obrigado a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pedimos a sua bênção, ó Pai, por esse alimento que o Senhor nos dá nesta noite. Que o Senhor abençoe cada um que participou, ó Deus, que fez, que trouxe. Que o Senhor abençoe cada um que vai participar agora deste alimento. Recebemos do Senhor com ação de graças, Pai. Que a sua graça sempre maravilhosa, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida, com a sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um bom restante de domingo, uma boa semana debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus.